Boa noite a todos. Sejam bem-vindos, sintam-se acolhidos em mais esse nosso encontro na nossa casa de orações e de trabalho. Chuva abençoada, não? De surpresa, mas muito boa. Como diz minha amiga, chuva é sempre bem-vinda. Apaga a poeira, refaz a natureza, né? Tão benéfica. Vamos agradecer. Que Jesus, então, nos abençoe em mais esse nosso encontro. Podem adentrar, por favor. A nossa mensagem da noite fala sobre tribulações. Quando as sombras da provação se te adensem ao redor dos passos, permanece firme na confiança em Deus e em ti mesmo, seguindo adiante nas tarefas que abraçastes na seara do bem. Não existem tribulações infindáveis. Sobretudo, não te omitas. Aceita os encargos que as circunstâncias te impõem, buscando cumpri-los com o melhor ao teu alcance. Emmanuel, através de Chico Xavier. Essa é a mensagem da noite que vocês vão receber à saída para a nossa reflexão. Queremos mais uma vez falar para vocês a respeito da campanha Doce Leitura. Hoje nós temos doce de abóbora em calda e doce de abóbora com coco. Potes de R$5 cada um. Vocês poderão verificar e confirmar o fruto dessa campanha. São os livros que estão sendo adquiridos para o maior acervo na nossa biblioteca, que alguns deles estão expostos lá na mesa com a Simone junto aos doces que vocês vão adquirir. Então vamos colaborar, vale a pena. Os doces são uma delícia. Nós vamos então, na sequência, convidar a nossa companheira Dina Maria para fazer a prece de abertura no nosso encontro da noite. Vamos então entrando em sintonia espiritual com o nosso Pai Criador, primeiramente, que rege toda a nossa vida, todo o nosso universo, e pedir a Ele que permita que Jesus, nosso amigo, nosso companheiro, nosso mestre, possa estar neste instante, nesta casa de oração, confortando assim os corações aflitos, e que cada um possa receber durante o passe os remédios salutares para a cura das suas enfermidades físicas e espirituais. Agradecemos, Jesus, pela nossa família, pelos nossos amigos, pelo nosso trabalho, por esta casa que sempre nos recebe com carinho. E assim, Jesus, pedir infinitamente que nunca nos abandone, que o nosso anjo da guarda possa estar a todo instante nos alertando, nos vigiando, nos defendendo dos perigos, das tentações e das maldades. Sejamos vigilantes,
durante a semana, durante o mês e durante o ano, para que possamos ser verdadeiros mensageiros do Cristo. Que assim seja, graças a Deus. Nosso companheiro Paulo Rocha é quem vai nos trazer a mensagem da noite do Evangelho, segundo a nossa doutrina, os ensinamentos de Jesus, porque ele é da casa e é um estudioso da nossa doutrina, um multiplicador dos ensinamentos de Jesus. E ele é chique. Vê? Alô? Por falar em chique, chique é um substantivo de 2 gêneros. E ser chique é ter na alma, ser desprendido, desejar ao próximo tudo aquilo que nós queremos, a nós e ao próximo. E ser chique é como disse um profeta que certa vez falou, que ser chique é quando nós doamos flores aos corações, fica na mão o perfume das flores. E eu te desejo a você não ser chique, você é chiquitosa. Chiquitosa é quando a gente condora o outro com um abraço. Então esse abraço, quando a gente abraça as pessoas, a gente não abraça apenas o corpo físico, a gente abraça a alma. Verdade. E nesse abraço esperamos também ser condorado pelo amor do Cristo. Muito obrigado. Né? Obrigado. Sua chiquitosa. A todos vocês. Obrigado. Que sejam todos bem-vindos em nome do Cristo de Deus. Aqueles que adentram por esta casa pela primeira vez, que sintam então acondorado pelo abraço do Cristo, saindo desse hospital de almas e escola de aprendizado, melhor do que aqui adentrou. E aqueles que já continuam vindo, que recebam também esse abraço do Cristo, para que nós possamos levar daqui o maior bem natural que um ser humano possa angariar durante a vida, que é a paz espiritual. Então que essa paz recaia sobre nós e que nós possamos nos transformar em homens de bem. Nós iniciamos a nossa fala dizendo uma mensagem do Espírito Milanês, que ele nos fala o seguinte, que toda vez que nós recebemos um convite de uma superiora, que nós não devemos titubear em responder, que às vezes esse convite pode não ser nos feito de outra vez, porque nós não sabemos quando nós vamos ter a oportunidade de ser o trabalhador da vinha do Cristo no dia de amanhã. Então, a Laura, muito obrigado por nos ter convidado para ser esse trabalhador da última hora. E as frases, então, do Espírito Milanês, que a gente não devemos titubear, e quando nós recebermos esse convite, devemos aceitar de imediato. Segunda. Hoje nós trazemos uma reflexão para a noite. Todos nós espíritas sabemos muito bem o que significa aquela data, 19 de julho de 1966. Eu tenho certeza que eu perguntar a vocês, todos vocês vão me responder de mansidão o que ela significa. Essa data, ela ficou elencada pelo então presidente, na época, Humberto Castelo Branco, em comemoração ao Dia da Caridade. Que daqui a 3 dias, faz 53 anos, que nós espíritas temos o prazer de falar que nós praticamos a caridade. E também Humberto Castelo Branco, nos fala que essa data também ela foi direcionada a um grande mártir ainda peregrino,
mas que ele praticava, sem dúvida nenhuma, a caridade. Francisco de Assis. Então, o divino companheiro, ele solicitou o concurso ao anjo da verdade, que estabeleceu para logo esses princípios dessa advertência. O novo emissário criou a caridade. Iniciou-se com a profunda transsucumbência dos valores da alma, para nós seres humanos, dizendo que todos nós somos irmãos perante o Cristo, e que a mesma necessidade minha, a mesma necessidade desse é daquele. Portanto, essa necessidade chama-se caridade, que é fazer ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Então o Senhor louvou a caridade, e nela recomendando com a importância do processo e de uma orientação de sublimação, o benefício de tantos quantos nós que vivemos nesse plano terra, nessa escola divina. E lembramos-nos que a caridade é o processo de cura benigna não só da alma, mas que possa nos enriquecer o nosso caminhar num dia melhor. E nos fala que doar ao próximo é o mesmo prazer em receber quando alguém nos doa alguma coisa. Então, porque a caridade, ela não está na voz de quem fala. A caridade, ela está na voz que irradia. Então, que nós sejamos exemplos, porque são os exemplos que arrastam multidões. É como Cristo fazia, os seus exemplos arrastavam multidões. E nós, através da caridade, nós também possamos arrastar as multidões. Há muitos e muitos anos atrás, em ao mesmo tempo, em um lugar longínquo, um grupo de homens e mulheres, viajores do tempo, seguiam uma viagem a um magnífico lugar. E subindo uma montanha íngreme, em uma noite escura, que somente o brilhar das estrelas brilhava nos cosmos, na longitude de nossos olhos. E nessa estação primordiana da lua cheia, que também clareava o firmamento, e seguia esses seguidores que vinham procurar o benefício nessa casa de oração, ao abrigo dos aflitos, e justamente na cidade de Fernandópolis, no Jardim Araguaia. Eis então que do céu surge uma palavra: parem por um momento, peguem pedras e enchem seus alforjes, e depois continuam a sua viagem. E amanhã de manhã, quando o astro-rei, com seus raios prateados, clarear o horizonte, vocês vão estar alegres e tristes ao mesmo tempo. Alguns então pegaram pedras grandes e pequenas, outros pegaram muitas pedras, outros poucos, e outras nada as pegaram, e seguiram a sua viagem. E conforme então seus passos iam ficando lentos ao longo do caminho, eles iam se desfazendo das pedras que carregavam. E o dia amanheceu, tal como a voz havia anunciado. Eles estavam alegres e tristes ao mesmo tempo, e alguns desesperados. Alegre, porque com a luz do sol, quando então eles olhavam para dentro das suas sacolas, eles viam que não eram pedras que estavam carregando, e sim diamantes. Alguns ficaram tristes, por que eu não peguei mais? E outros desesperados, porque havia se desfeito das pedras ao longo do caminho. Eu espero que quando nós terminarmos esse nosso encontro, vocês também estejam alegres e felizes ao mesmo tempo. Eu sou apenas o carteiro desta mensagem. Eu venho trazer-vos os diamantes, mas em forma do Evangelho do Cristo, para que quando vocês forem para os seus lares, possam levar diamantes em forma do Evangelho do Cristo, para levar não só esse material valendo como diamante, mas tendo um valor enobrecedor para a alma, que são as palavras do Mestre Jesus, adentrando sobre nós e nos transformando em seres melhores. Então nós vamos fazer
desse pequeno espaço de tempo, o melhor que nós possamos fazer nesses poucos minutos. Nunca deixe aquilo a te atrapalhar, aquilo que você não pode fazer, aquilo que você pode fazer agora. Eu vou elucidar. Nunca deixe aquilo que você não pode fazer atrapalhar aquilo que você pode fazer agora. E o tempo é tão propício que nos pede para que nós sejamos caridosos, não só no nosso momento, mas para uma vida toda, e que a caridade deve ser o símbolo que devemos carregar em nossa memória. E Allan Kardec, ele elencou no Evangelho segundo o Espiritismo, e justamente no capítulo 15º, que fora da caridade não haveria salvação. Toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade. Ou seja, essas duas virtudes contrárias ao orgulho e ao egoísmo. A caridade e a humildade são, portanto, o único caminho que nos leva à salvação. E Jesus, em todo o seu apostolado, ele deixou explícito que sem a caridade seria impossível nós adentrarmos ao reino dos céus. Então, desde as primeiras horas do seu evangelho, das suas primeiras palavras até as últimas, a máxima sempre foi e será a caridade dita por Cristo. Assim, então, como o amor, ele é um sentimento da alma, a caridade é uma ação que nós devemos fazer ao nosso próximo. Então, a caridade é esse atributo da alma, em que suas aspirações ardentes para o bem, ela esquece de si mesmo, mas ela se confraterniza para fazer a felicidade do próximo. A caridade, ela é o símbolo, é a luz celeste, é a coluna luminosa que guia o homem no deserto da vida para a perseguição, para ir ao seu destino da terra da promissão. E brilha no céu como uma auréola santa, e que está na fronte dos eleitos do Cristo, que ele então dirá, está gravado na terra e no coração dos homens, aonde Jesus dirá, que a caridade é o perfume que possa perfumar o caminho aonde o homem passar. Então Jesus dirá, passai-vos à direita de meu Pai, vós sois os escolhidos, porque todos aqueles que praticam a caridade são os discípulos de Jesus. E na questão 886 do Livro dos Espíritos, então, quando o senhor Allan Kardec pergunta aos venerandos da luz qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. Então, os benfeitores amigos nos dá o dito dizendo, benevolência para com todos, indulgência com a perfeição alheias e perdão das ofensas. O amor e a caridade são os cumprimentos da lei da justiça, pois amar ao próximo é fazer de todo bem aquilo que nós queríamos que os outros nos fizessem. Esse é o ato da caridade para com os outros. Tal o sentido, então, das palavras do meio rabino da Galileia. Amar-vos uns aos outros como irmãos, e mostrando mais uma vez claramente a raiz do Espiritismo, que busca em Jesus o modelo mais seguro que Deus envia à terra para dizer ao homem que Jesus é o modelo ideal para que o homem possa segui-lo como guia e modelo. A referência maior da caridade, que nos dá como base segura e definitiva o amor do Cristo para conosco. E Jesus nos passa tanto ensinamento sobre a caridade, mas a nossa mente ainda falha em lembrar, apenas lembrar sobre o que é caridade. Ele mesmo nos disse, quando alguém lhe pedir a camisa, que lhe dê também a capa. Quando alguém lhe bater a face esquerda, que lhe dê também a direita. E quando alguém lhe peça, então, para caminhar com ele apenas 1000 passos, seja caridoso, caminhe apenas 2000. Esse mesmo Jesus, quando ele se sentia então sendo grampeado naquele lenho duro,
Ele usa da caridade para com seus algozes, jamais ele reclamou. Então ele olha ao firmamento e diz: Pai, perdoai esses inocentes, porque eles ainda não sabem o que faz. E após então posto ao madeiro, aquele lenho duro, quando ele estava no lenho, longínquo, aquele soldado romano de estatura baixa, ele pega então a lança e atravessa o peito do Cristo. E naquele momento então que jorra aquela substância como água e sangue, ao respingar então ao rosto de Longino e também nos seus olhos, Longino tinha uma grande deficiência da sua visão ocular, pois sua visão era toda embaçada. Após então respingar o sangue do Cristo, aquela névoa desaparece. Ele lá então de cima do Monte das Caveiras, ele olha ao longe e consegue ver toda a campina distante. Então naquele momento, ele fica triste, ele olha ao Cristo na cruz, e enaltecido pede para que o Cristo perdoe-lhe a sua falta de amor para com ele. Desce-lhe do monte e vai embora arrependido. E após 3 dias, esse mesmo Nazareno volta para dizer aos seus que o amor está vivo. Está vivo há 2000 anos dentro de nós. E nós ainda não aprendemos a ser indulgente, ter a benevolência para com todo, das imperfeições alheias e do perdão das ofensas. Basta qualquer coisinha nós nos ofendemos. Cadê a caridade que Cristo vem nos ofertar de tantos e tantos tempos? E para facilitar este método melhor, para nós compreendermos sobre a caridade, possamos falar que a caridade é material e moral. A caridade material, ela está relacionada ao mundo físico, mas ela deve ser exercida com amor e desprendimento, ou seja, sem humilhação para aquele que nos pede a caridade. Muitas vezes nós encontramos no nosso dia a dia aquele moribundo que nos estende a mão, pedindo algumas migalhas de comida, alguns centavos. Nós, além de não ajudarmos, nós ainda quando ajudamos, servimos de julgadores. Nós colocamos a mão no bolso, pegamos a menor moeda que ele tem, damos aquele moribundo e ainda advertimos: não vai beber. Se nós não queremos que ele bebesse com aquela migalha, com aquela miséria de moeda que nós damos, convidaríamos para uma refeição, para que ele tivesse nessa noite, principalmente nessas datas frientas, um cobertor para aquecer, um lugar abrigo para ele ficar. De que maneira então nós estamos praticando a caridade ensinada por Jesus? Porque o amor se manifesta de acordo com o que é oferecido, porque está ligado nas situações que nós devemos auxiliar o próximo sem pedir nada de volta. Que caridade está saindo do nosso coração? Pedro pergunta a Jesus: Senhor, qual é o tamanho da caridade existida no ser humano? E fala Pedro: é do tamanho do seu coração. Aí nós perguntamos: que tamanho que está o nosso coração para doarmos ou sermos caridosos para com o próximo? E existem também aquelas pessoas que doam para aqueles que pedem somente para se ver livre, ou então para distanciar daquele moribundo que está por perto de nós. Porque muitas vezes é muito fácil dar coisas materiais. Às vezes nós damos com a mão, mas queremos ela de volta com a outra, isso em dobro. Nós conhecemos tantas pessoas que falam que são caridosas, principalmente quando doam o donativo. A primeira coisa, espalha-se faixas na cidade, dizendo: eu fiz tal feito. Onde está a caridade? Então, para que nós possamos doar, o mais simples de todo é a caridade. E será que nós somos caridosos? Certa feita, então, o Sr. Manuel, ele assistia numa dessas casas espíritas o tema sobre a caridade. E naquele dia, então, o orador foi bastante sucinto e feliz em tocar no coração das pessoas, falando que a caridade, e que sem ela seria difícil nós adentrarmos ao reino dos céus. E falou que a caridade era uma virtude, era uma ação além do sentimento do amor.
e comoveu então o seu Manuel nas suas eloquentes palavras. Então, assim que termina a explanação do orador, seu Manuel vai e procura um dirigente da casa e fala: olha, eu frequento essa casa há quanto tempo? Eu sempre ouço falar sobre caridade, mas essa tocou em mim. Eu tenho na minha casa alguns bens, alguns utensílios que faz tempo que eu não uso. Eu gostaria de doar a alguém que necessitasse. Então, no outro dia, esse dirigente dessa casa espírita convida alguns companheiros para que pudesse buscar os donativos que ele havia descrito que ele estaria doando. Uma geladeira, um fogão, uma cama e um colchão. Então, no dia plausível, o companheiro foi lá, pegou com o dirigente da casa o endereço e foi até a casa do seu Manuel buscar o que ele havia prometido desses utensílios domésticos. Ele nos falando que ele chegou lá, apertou o interfone, aquela suntuosa casa. Ele já pensou com ele mesmo, esse rapaz que buscava os donativos: nossa, dona Cantinha, dessa vez ela acertou no presente, principalmente nessa época frienta, ela vai receber tudo isso, que bom. E nisso então vem o seu Manuel, a pessoa se apresenta e fala: seu Manuel, nós somos da casa, nós viemos buscar o donativo. Ele então, todo sorridente, convida as pessoas a adentrarem. Então, as pessoas seguem por um corredor lateral. E como todas as casas, existe aquele quartinho que nós chamamos quarto de despejo. Porque tudo que não serve para nós, entulhamos lá dentro. E a conversa foi-se distante, seu Manuel muito solícito. Então, um dos companheiros disse: seu Manuel, nós viemos buscar os donativos. Ah, pois não. Então ele rodeia o quartinho e lá no canto do quintal se encontrava, e nos conta a cena, aquela geladeira antigamente amarela, a porta escôncia, não tinha mais a borracha, a trava era uma corda que lhe amarrava ali as portas. A ferrugem então já tinha corroído umas dos pés que encostava da geladeira. Quando ele olha para o fogão, ele fala: azul. Aquela primeira chama que saía já também não existia mais. A ferrugem havia corroído. Ele ficou olhando e perguntou onde estaria o restante do donativo. Ele então adentra aquele quartinho e lá estava a cama de MDF. O pé inchado, todo escarçado. O estrado da cama, 4 ripas. O colchão, que foi a cena principal. Era aqueles colchão antigamente meio cor-de-rosas, com aquelas listas azuis. Ele era preenchido de capim e crina. Ele tinha um buraco logo no início. Falou para nós o mensageiro que ele ouvia as baratas correndo por dentro do colchão. Ele já imaginou os áculos e pensou na dona Filó. Coitada da dona Filó. Não é dessa vez que ela vai dormir numa cama vazia, ter um fogão para aquecer o seu alimento e tomar de uma água fresca. E ficou olhando aqui dali. E seu Manuel então disse aos companheiros: vocês não vão levarem? Um companheiro aquele olha profundamente nos olhos do seu Manuel, falou: seu Manuel, liga para a coleta. Coleta é: o senhor quer que nós limpamos o seu quintal? Porque isso aí é lixo. Quando nós doamos alguma coisa a alguém, nós temos que pensar no outro como se fosse nós o recebedor daquilo que nós estamos recebendo. Porque muitas vezes nós pensamos que aquele que vai receber um desses dativos é muito mais pobre e infeliz do que aquele que está doando. Muitas vezes acontecemos. Vamos doar uma camisa, está faltando os botões. Nela existem rasgos enormes. Outros então doam os calçados. Já usaram há épocas, ele está desse jeito. Ou às vezes doa apenas um sapato, achando que quem vai usar aquele sapato é o... Então, que nós tenhamos as condições de quando for doarmos uma coisa a alguém, que nós pensamos no próximo, como se fosse nós que estivéssemos recebendo. E nós, daqui para frente, de que maneira nós vamos ver o nosso irmão para doarmos alguma coisa e ter a satisfação de nos falar que a caridade nos comove. Mas a caridade moral, conforme ensinada por Jesus, nos fala de um jeito mais tranquilo, conforme nos ensina
às entidades venerandas, quer benevolência para com todos, indulgência das perfeições alheias e perdão das ofensas. E nos fala que a caridade é mais simples da moral, que ela está no verbo, ela está na palavra consoladora, edificante, afável, daquele que ouve, porque muitas palavras edificantes salvam vidas. É melhor muitas vezes dos bens materiais. E também a caridade mental. São aquelas preces que nós emitimos a companheiros à distância que nós nunca vimos, mas nós temos a certeza que essa prece vai chegar até aquela pessoa necessitada. E a caridade gestual é aquela que está no aperto de mão, no abraço fraterno, ao deixarmos aquele que se encontra em penúria, encostar a cabeça no nosso ombro e ali ele contar todas as mazelas que aferem o corpo e a alma. E deixar com que ele fala, que o amor adentre ele, deixa que escorra pelos teus olhos aquelas lágrimas quentes e nós apenas ouvimos. Após, dizemos a eles, meu irmão, tudo que nós chamamos de crise é Deus nos dando uma oportunidade para um novo amanhecer. E também nos fala sobre a caridade moral, que é a caridade mediúnica, que essa casa e outras tanto faz, que ela serve como o passe amigo, as memórias que nós pensamos daqueles companheiros distantes, precisando dessas emanações tão vibrantes que nós desejamos ao próximo. Essas são as caridades moral e material que nós possamos direcionar ao próximo. A caridade é esse amor em movimento, soprando em nosso conspiramento, fazer que nós nos transformamos de pobre, mas rico das bem-aventuranças do Cristo. Porque todos nós que praticamos a caridade, temos a certeza de um novo reino de Deus dentro de nós. E só assim nós podemos caminhar no sentido do aprisco do paraíso e encontrar o Senhor da vida, que tanto nós desejamos um dia abraçá-lo e estar do lado. A caridade, ela é profunda, ela é benigna, ela sempre está acompanhada do nosso amor para com os outros e dos outros para conosco. Isso foi o que aconteceu quando nós nos encontrávamos no plano superior. A oportunidade da espiritualidade, nos dando a oportunidade de novo renascer nesse plano terra, na terra do cruzeiro e no planeta terra, na pátria do Evangelho. Nos dando uma nova oportunidade de um novo corpo, para que nós possamos estagiar por pouco tempo, mas que nós possamos fazer a caridade àqueles não só que nos procuram, mas a todos aqueles que nossos olhos vejam e o coração toca, que aquele companheiro necessita de um ombro amigo e de um abraço. Graças a Deus, foi a esse pedido da espiritualidade, nos dando a oportunidade de mais uma vez nós nos estagiarmos aqui, porque nós fizemos um compromisso para com ela, de quando nós tivermos o planeta Terra, quando nós nos encontramos, aquele caído no final do poço, é aquele que nós devemos pegar pela mão, sustentar e colocar em terra firme, e dizer a ele, caminha-te em passos seguros, que Deus está contigo. A caridade, ela é benfazeja, então nós podemos agradecer aos nossos tutores, aos nossos pais, que deram a oportunidade de todos nós nos encontrarmos aqui novamente, mas já com o coração transformado, em vez de ser petrificado, nascendo a sementeira do Cristo, em beneficência ao outro. Caridade é o amor em movimento, sagrado, profundo, existente em nós, para que nós possamos ter a compreensão e a caridade para com o próximo. Um filho, quando ele perde os seus pais, ele recebe o nome de órfão. Mas uma mãe, quando ela perde um filho, a dor é tão profunda que invade a alma, que não tem nome a dar a essa dor. Simplesmente, essa dor se chama caridade. É o amor em movimento no teu coração, que mesmo ela sabendo
que seu filho encontra-se em paragens distante, ela ora ao Cristo, para que ao condor em seus braços aquele filho que conduza a luz e que ele tenha paz. Então este é o verdadeiro amor de mãe para com seu filho, como é o amor de nossos pais para conosco. E nós retribuímos esse amor àqueles que nos tutelou quando ainda era jovem, que não sabia nem dar os primeiros passos. Como está a caridade nascendo ou envolto de nós? Para nós, a nossa mãe sempre nos trata com o maior carinho com a caridade. Ela sempre fala assim: esse menino não tem jeito. Ela está sempre nos cuidando, porque a mãe sempre veja conosco que nós somos aquela criança indefesa, precisando do seu abraço, das suas preces e da caridade. Por isso que a caridade é benfazeja. Muitas vezes, quando minha mãe olhava para mim, quando eu fazia alguma coisa errada, ela falava: esse menino não tem jeito. Então ela tinha esse amor, essa caridade para conosco. Caridade é a prece benfazeja que nós recebemos e fazemos ao outro. E Jesus vem nos falar de uma forma tranquila, suave, sobre a caridade, que ela é amor e que ela é esperança. A fé é acreditar, é o sentimento inato no homem que faz com que sua vida torne melhor e que sua consciência nas faculdades imersas e cuja este germe ainda da caridade está adormecida no seu leito interno, mas que através da caridade esse amor possa eclodir e te transformar em pessoas melhores. A fé é como pular de um precipício em noites escuras, não saber aonde nós vamos cair, mas lá está o Senhor da vida, nos esperando de braços abertos para nos alcondorar em seu abraço fraterno. Não perca então as suas esperanças diante da fé do mundo. Ainda que teus pés estejam sangrando pela frente, segue em frente, erguendo-te de luz celeste. E acredite em si, que acima de ti existe um Deus bom e todo-poderoso para te amparar nas horas da necessidade. Crê e trabalhe. Esforça-te no bem e preserva-se da paciência e na boa vontade. Tudo passa e tudo se renova na terra, mas o que vem de Deus permanecerá na alma dos homens que praticam a caridade para com o seu próximo. De todos os infelizes, os mais ditosos são que perderam a confiança em Deus e em si mesmo, porque o maior infortúnio é perder a privação da fé e continuar vivendo. Eleva, pois, o teu olhar, segue caminho na estrada que te conduz para o bem. Eleve, aprende, adianta-te e nunca te esqueça que amanhã será um novo dia e que a luz do astro-rei vai estar guiando os teus passos pelos caminhos ainda espinhosos das sementeiras que mesmo você plantou. Porque o maior infortúnio é sofrer a privação da fé, mas ele tem que continuar vivendo. Ele tem um compromisso, não só com ele, mas com a espiritualidade. Porque quando nós viemos de lá para cá, nós fizemos um grande trato para conosco mesmo. Sair melhor daqui do que nós chegamos. E a fé é essa pilastra que nos dá essa segurança, confiar em Deus e nos tornarmos pessoas melhores. Hoje é possível que a tempestade ainda te amorfanhe o coração e te atormentando o ideal, aguilhotando-te na aflição e ameaçando com a morte. Não te esqueças, porém, que amanhã será um novo dia. Acredite e tenha fé. A fé é a mãe da caridade, ou seja, é acreditar e continuar seguindo e fazendo ao próximo aquilo que nós gostaríamos também que os outros nos fizessem. A esperança é o desejo, é contemplar o sol, mesmo nos dias nublados, sabendo que o astro-rei se encontra atrás das nuvens. É o amor infinito que verte do Criador para nós, as criaturas, que Ele nos desligou, nos designou neste caminho da evolução. Antes dos dias nublados, a maior dificuldade,
às vezes é tão fácil de ser dispensada de nós, é principalmente praticar a esperança para o nosso próximo. Dá a ele uma oportunidade de pensar que amanhã é um novo dia e que o sol vai brilhar mais intensamente no seu caminho, clareando as trevas que às vezes invadem a alma e trazendo o medicamento que possa te aliviar das dores, das importunidades que atravessaram. Confiar em Deus é ter a certeza, é ter a esperança que amanhã, mesmo após um dia nublado, o sol vai estar atrás das nuvens e esperando uma oportunidade para clarear o nosso trilhar nessa esfera terrena. Embora ninguém possa voltar atrás e fazer um novo final, mas todos nós possamos começar agora e fazer um novo fim. Isto é a caridade, isto é uma esperança, isto é a fé que faz com que nós trilhamos no caminho do bem para com o próximo. A caridade é como Jesus nos falou, vem nos trazer de nós o amor, a tolerância, a paciência, a resignação ativa. A caridade é perdão, é saber desculpar aquilo que às vezes nos ofende, que ainda nós nos sentimos ofendidos por ser tão pequenos ainda para entender as mensagens do Cristo. A caridade, essa virtude indiscutível, é a âncora que nos salva dos precipícios, que às vezes nos atravancam nossos passos para seguirmos em paz. Nunca nós estamos só. A caridade de alguém sempre vai estar presente perto de nós. Nós não nascemos sozinhos. Nós não caminhamos sozinhos. Nós não aprendemos sozinhos e também não aprendemos a perdoar sozinhos. Portanto, essa caridade benfazeja que está latente dentro de cada um de nós, que nós possamos sim fazer o melhor ao nosso próximo, principalmente aquele que nos estende a mão, pedindo-lhe alguma caridade que nós possamos fazer por ele. Kardec, então, nas suas codificações, deixou claro que sem a caridade não há salvação. No entanto, todos nós queremos ser salvos, de algum modo. Mas nós praticamos a caridade para com alguém? Não. Nós não fazemos a caridade ao nosso próximo. E queremos que a espiritualidade nos assegura, nos ouve nos momentos difíceis. Muitas vezes nós somos escravos de nós mesmos. Nós somos tão pobres, mas tão pobres que temos apenas dinheiro. Porque a caridade não se compra. O amor não se compra. O amor e a caridade confraterniza, compartilha-se para com os próximos. Muitas vezes nós vamos almoçar, chegamos lá e encontramos aquela mesa farta. Nós esquecemos de agradecer a Deus, ao agricultor que plantou aquele benefício que vai nos sustentar o nosso corpo físico. Por quê? Porque nós estamos envolvidos em outras pairagens. Nós não temos tempo para nós de agradecer a caridade para com o outro. Mas nós temos tempo de estar ali teclando no celular, esquecendo de agradecer a Deus a oportunidade bendita de estarmos vivos e daquele alimento nos servindo como o nosso organismo possa realmente estar melhor daqui a pouco. Se nós vamos a um encontro, o celular vai junto. Nós vamos numa reunião mediúnica, o celular chega primeiro. Toda vez que nós vamos fazer alguma coisa, nós esquecemos que o amor ao próximo é em primeiro lugar. E nós levamos o celular, como achando que o celular vai nos trazer alguma beneficência. Como então que nós possamos ser caridosos para conosco mesmo, sendo que nós enchemos a nossa tela mental de ainda tão poucas coisas que não levamos a lugar nenhum. A caridade é que deve estar presente entre nós, principalmente a nós mesmos. Às vezes nós deixamos de prestar atenção num companheiro, mas estamos ligados no aparelhinho. Basta que ele der um toque, pronto. Nós desviamos do nosso pensamento, porque está alguém nos chamando a atenção. E quando nós passarmos desse plano terreno para o celular, será que vai ter alguém para nos ligar? O telefone, sem dúvida nenhuma, é uma grande perfeição para nós.
Mas muitas vezes nós perdemos muito tempo com esse aparelhinho. Vez então nós estamos pensando no próximo, emitir uma prece benfazeja com o próximo, o telefone está na gibeira. Basta que ele dê um toque, nós desconcertamos. Nós muitas vezes não somos caridosos, nem conosco mesmos. Nós damos tanta atenção a outras coisas e esquecemos do principal, do Deus e de fazer a caridade para com o próximo. São Cipriano, no século III, ele nos fala que sem a caridade não há salvação, porque ele pensava da natureza, que o tempo da era você estar ligado em algum bem para que você pudesse doar àquela igreja. Então todos iam naquela igreja pensando que a caridade se comprava, que a caridade era estar com alguém em benefício do próximo. E vem então o senhor Allan Kardec e fala no Evangelho segundo o Espiritismo, em 15 de abril de 1864, que fora da caridade não há salvação. Então Francisco Cândido Xavier, ele nos deixa um grande legado, que sem a caridade não podemos adentrar o reino dos céus. Então ele pergunta a Emmanuel, se a caridade ela possa fazer ao bem ao próximo, e porque a caridade possa então levar o ser a um desfecho melhor. E Emmanuel então responde, que todo homem caridoso, ele pensa em si como ele pensa no seu próximo. Ele faz ao próximo tudo aquilo que gostaria que os outros lhe fizessem. Nada contra a tecnologia. Cada um de nós somos responsáveis pelos nossos atos. Mas muitas vezes a tecnologia que nos leva adiante de várias paragens possa nos prejudicar no nosso dia a dia. Muitas vezes nós chegamos em casa, vê-se agradecer a espiritualidade maior, pela dádiva do dia, pela saúde do corpo físico, pelo alimento que nos alimentou, corremos lá para teclar. E aí nós esquecemos do bem maior, que o amor ao próximo não se faz através daquela pequena tecnologia, mas sim pelo pensamento que nós emitimos ao nosso próximo, sem desfazer. A tecnologia é muito boa, mas ela nos toma muito tempo, às vezes nos desvencilhando do caminho que podia nos levar ao caminho melhor. Nós podemos dividir o nosso dia em várias partes, principalmente 8 horas para trabalhar, que é o certo, 8 horas para fazer bem ao próximo e 8 horas para descansar o nosso corpo físico. Mas basta uma oportunidade, nós estamos lá teclando, que muitas vezes aquilo não traz nenhuma benevolência para conosco. De que maneira então nós queremos sair neste planeta Terra usando esse benefício do Cristo, da caridade para conosco? Nós somos escravos de nós mesmos. Às vezes nós nos amarguramos da alma, porque nós esquecemos do bem precioso de nós mesmos. Então toda vez nós devemos estar envolvidos no amor do Cristo para conosco. Quando nós desencarnarmos, meu irmão, nós não vamos levar celular. Isso é certeza. Mas nós possamos levar uma mente tranquila, de ter feito bem ao próximo, principalmente naquela hora que muitas vezes nós ficamos ali sem benefício algum. Que nós fazemos então dos nossos dias a dia o que é de melhor para nós. A caridade para conosco e a caridade para com o próximo. Certa feita, um homem sonhou que ele havia morrido. Então ele estava em cima do muro. E lá de cima ele olhava para o plano celeste, e ouvia então os anjos dizendo, pula para cá, aqui é o seu lugar, você sempre pensou em vir para o paraíso, venha, pula para cá. Ele olha do outro lado, está o Senhor das Trevas, de braços cruzados, olhando para ele. Nisso então um filósofo disse, o senhor não vai falar nada? Ele falou, não, eu tenho o direito de escolher. Então ele novamente olha pelo plano divino, para o paraíso, e está lá novamente os anjos. Pula, venha para cá, aqui é o seu lugar, venha para cá. Aí ele olha para o Senhor das Trevas e fala, e o que vocês fazem aí? Nada. Então ele pula para o lado das trevas. Quando ele se dá conta de si, já é tarde, já não tinha como ele voltar. Muitas vezes nós perdemos tempo com tão pouco
e esquecemos do principal, da caridade para com o próximo. Deixamos de ir na casa de um amigo, ir lá levar um abraço fraterno, um carinho, uma palavra de gratidão àquele companheiro, mas estamos envolvidos nessa pequena tecnologia. Isso é muito bom, sem dúvida nenhuma, mas nós perdemos muito tempo, às vezes, em ficar em coisas que não levamos proveito nenhum. Então, que nós possamos, sim, usar essa tecnologia como sendo um instrumento para a nossa melhoria, mas não nos envolver desse tanto, passando horas e horas, esquecendo do principal, esquecendo de nós mesmos. Então, que nós possamos ter a confiança e a certeza que a nossa vida passa muito rápida nesse plano terra. Muitas vezes ficar horas e horas teclando com pessoa que às vezes nós nunca vimos, e se nós estivéssemos endereçando a ela uma palavra de carinho, de conforto, muitas vezes nós estamos em redes proibidas e queremos que o Senhor da vida nos condore nos seus abraços, assim como nós clamamos por Ele. Estamos na hora de mudar a nossa maneira de ser e de agir, e pensar mais em prol do próximo, e fazer ao outro tudo aquilo que nós gostaríamos que os outros nos fizessem. Ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas se eu não tivesse amor e a caridade, eu seria como metal que soa, ou apenas como um cimbalo que retine. E ainda que eu tivesse o dom da profecia, e conhecesse todos os mistérios de ciência tal, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal, para dizer a esse monte que se mude para aquele lá, mas se eu não tivesse amor à caridade, nada disso me aproveitaria. Eu ainda distribuísse todos os meus bens para o sustento dos pobres, e ainda entregasse o meu corpo para ser queimado em praça pública, se eu não tivesse amor e a caridade, nada disso me aproveitaria. O amor é sofredor, ele é benigno, o amor não é invejoso, não se vangloriza e também não se exoberbece, não se importa convenientemente, não busca seus próprios interesses, não se irrita e não suporta mal, não se regozija com a injustiça, mas se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, e tudo espera, e tudo suporta. O amor jamais acaba, mas havendo profecias, será aniquiladas. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciências, desaparecerá. Porque em parte conhecemos, e em parte profetizamos. Mas e quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, eu pensava como menino. Logo que me cheguei a ser homem, eu acabei com as coisas de menino, porque agora eu me vejo por espelho, e me vejo por enigma, e me conheço em parte, como também em parte sou com essa mente conhecido, porque eu penso em prol do meu próximo. Pois agora permanece a fé, a esperança e o amor. E entre esses três, o maior deles é a caridade, que é o amor em movimento. O bem material, eu sei quanto vale. Se eu fui capaz de fazer alguém pensar, nesses pequenos momentos, sobre a mudança espiritual de cada um de nós que nos encontramos nesse hospital de Albas, eu tenho a certeza que eu fiz a caridade e a transformação no coração de alguém. Eu quero que o mundo melhor se torne melhor, começando através de mim mesmo. A caridade é o processo das alegrias, é o processo da somatória dos males que possa diminuir, mas a felicidade possa se aumentar em nosso coração e se realizar na esperança de um dia melhor para nós. A felicidade real começa na felicidade que nós fazemos que o outro também possa sorrir, da felicidade e da caridade que nós estamos doando ao nosso próximo. A felicidade começa a partir de nós começarmos a endereçar ao próximo tudo aquilo que nós gostaríamos que nos acontecesse conosco. Eu espero de coração que novos caminhos se abram à nossa frente e que os ventos sobrem lentamente nas suas costas
direcionando para um mundo melhor, e que a chuva caia de mansinho nos seus verdes campos, e que nós nos encontramos de novo, e que Deus nos guarde nas palmas de sua mão, não só hoje, mas sempre, e que esse sol da caridade, da espiritualidade, nascente dentro de nós, possa nos fazer a transformação de uma pessoa melhor. Que nós possamos sair daqui com um pensamento diferenciado, que só a caridade que nós fazemos ao nosso próximo, ela pode ser muito mais benfazeja do que qualquer mal que nós fazemos ao nosso próximo. Portanto, que a caridade, ela seja plantada no nosso íntimo, que nós possamos fazer ao nosso próximo tudo aquilo que nós desejamos que os outros nos fizessem. Que a paz do Cristo possa estar eclodindo dentro de cada um de nós, nos tornando pessoas melhores, de acordo com a caridade que nós fazemos ao nosso próximo. Essa caridade benfazeja, que ela possa nascer hoje, eclodir dentro de nós, fazendo a nossa transformação de homens de cada vez melhor para homens de bens. Que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo possa nos mudar e fazer com que dentro de nós, nesse solo sagrado, nasça a caridade benfazeja, dando frutos que possamos distribuir aos corações que tanto necessitam, principalmente a nós. Então, a partir de hoje, quando nós formos deitar, nós vamos agradecer ao Senhor da vida, a oportunidade da vida nesse corpo físico, que Ele nos está dando a oportunidade de sairmos melhor do que aqui nós chegamos. Muita paz, e que realmente a caridade ecluda dentro de cada um de nós, nos transformando em pessoas melhores. Um beijo no coração de todos, e que a paz do Cristo nos envolva, não só hoje, mas sempre. Que assim seja. Em nome de todos, queremos agradecer ao Paulo, que abordou nessa noite a principal base dos ensinamentos de Cristo, não é? E um dos pilares, dos mais importantes, dentro da nossa doutrina, que é a caridade. Obrigada. Valeu. Agora, na sequência, vamos pedir aos passistas que se encontram aqui no salão para que se dirijam aos seus postos, a fim de que nós possamos receber o passe amigo, um momento muito importante, o qual nós devemos valorizar, ficarmos em silêncio, receptivos às energias e aos fluidos que nos chegam.
Deus nossos agradecimentos por ter vivido mais um dia de paz e tranquilidade. E nos encontramos na presença do Cristo para falar do seu amor. A Deus, este grande arquiteto do universo, o nosso agradecimento pelo dom da vida, pela vida que nos deu a oportunidade de conhecer o Evangelho do seu Filho amado, para nos fazer a transformação de homens melhores. E assim, ao Senhor da vida, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver o ódio, que eu leve o amor. Onde houver a ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver a discórdia, que eu leve a união. Onde houver a dúvida, que eu leve a fé. Onde houver o erro, que eu leve a verdade. E onde houver o desespero, que eu leve a esperança. Onde houver a tristeza, que eu leve a alegria. E onde houver as trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei de mim o que procure ser mais consolar do que ser consolador. Compreender e ser compreendido, amar e ser amado. Pois é dando que se recebe, e é perdoando que é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amigo Jesus, seja conosco diuturnamente em nossas vidas, nos fazendo que nós sejamos e sejamos esse ceareiro da paz, para que a paz possa eclodir dentro de cada um de nós, nos transformando em pessoa melhor. Graças a Ti, Deus, nós te agradecemos pelo dom da vida e ter nos dado como guia e modelo o Seu Filho amado Jesus, para que possa servir para nós este modelo de amor, para que possamos também doar o amor do Cristo aos corações que ainda se encontram petrificados, mas que Ele possa, com a flor do amor, se tornando pessoas cada vez melhor. Seja conosco, Senhor Jesus, não só hoje, mas sempre, nos dando o respaldo da vida, porque é sabendo que é plantando amor no coração das pessoas, o carinho na inteligência e na alma, que possamos colher bons frutos em nosso caminhar. E que as flores benfazejas da espiritualidade possa cada vez mais enfeitar o nosso jardim, para que tenhamos sempre vida e vida em abundância. Seja conosco, Senhor Jesus, nos transformando em pessoas caridosas para com os outros. E assim, nós despedimos da espiritualidade, dizendo: muito obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, de ter vivido mais um dia envolto do Seu amor. E que amanhã, ao brilhar do astro-rei, nós possamos estar nos edificado, sentindo amor ao próximo, da mesma maneira que sentimos a nós mesmos. Fique conosco, Senhor Jesus, nos alcondorando no seu abraço, hoje e sempre. E que assim seja. Agradecendo então a presença de todos, desejamos uma boa semana, com chuva e frio, e muito amor no coração, né? Sejam felizes, Deus abençoe.